Muita alegria que eu venho aqui hoje, com muita honra, participar deste aniversário da casa também, que exatamente no dia de hoje a casa está completando 16 anos desde a fundação. E quero agradecer também a todos vocês pela presença, agradecer também aos que estão assistindo pela internet e agradecer a toda a espiritualidade amiga que dá sustentação a esta casa, que deu e continua dando a sustentação para que eu pudesse preparar esta palestra de hoje. Agradecer também à Casa Espírita, a todos os dirigentes, também à Tânia, ao Marcos e a toda a equipe desta casa que me acolheu com muito carinho. Então vamos lá. O tema de hoje é fraternidade e saúde. Vamos começando pelo slide aqui onde eu mostro as redes sociais. Todos nós conhecemos várias redes sociais na internet, né? O mais comum de todos, que nós mais utilizamos, é o Facebook, mas também tem o YouTube, tem o Vimeo, tem várias outras redes sociais. Através do Facebook ou através do YouTube, nós compartilhamos informações. Muitas coisas que nós sabemos, nós podemos compartilhar gratuitamente para que as outras pessoas possam ver. Isso faz parte da fraternidade. O que vem a ser fraternidade? Eu busquei no dicionário e encontrei o significado de fraternidade. Fraternidade significa irmandade. Nós nos lidarmos como irmãos. Então, este é uma parte do tema de hoje, fraternidade, e outro tema é saúde. Então, falando da questão aqui das redes sociais, nós compartilhamos coisas que nós conhecemos e as outras pessoas passam a conhecer também e podem utilizar alguns conhecimentos que estamos compartilhando. Então, muitas coisas que nós queremos saber, por exemplo, como consertar uma máquina de lavar, nós podemos ir no YouTube e procurar como consertar uma máquina de lavar. E lá tem vários vídeos mostrando como consertar uma máquina de lavar. Gratuitamente. E assim nós vamos compartilhando ideias e informações. Só que o Facebook, por exemplo, ele serve para nós apresentarmos algumas situações da nossa vida. Ali tem o Woody, do Toy Story, que ele está tirando um selfie, tirando uma foto dele mesmo. Muitas vezes nós encontramos situações assim, onde nós estamos no lugar, estamos contentes, tiramos a foto e compartilhamos essa foto para que os outros possam ver também aquele momento feliz que nós estamos passando. E muitas vezes, quando nós compartilhamos uma coisa assim, nem todos gostam, eles curtem, mas nem todos gostam de ver aquela situação feliz que nós estamos. Mas existem aqueles que compartilham da nossa alegria e curtem verdadeiramente o que nós estamos compartilhando. Então aqui no livro A Cabala da Inveja, de Newton Bonder, que é um rabino, que ele tem vários livros publicados, e A Cabala da Inveja é um dos livros da trilogia. Tem a Cabala da Inveja, a Cabala do Dinheiro e a Cabala da Comida. Na Cabala da Inveja, ele fala sobre o ódio. E, neste livro, ele fala sobre padrões de não cooperativismo. Não cooperativismo é o contrário da fraternidade. E ele dá um exemplo do não cooperativismo em um jogo de pôquer que ele chama de síndrome do jogo de pôquer. Eu coloquei lá, entre parênteses, ou truco, que é similar. Como que funciona o jogo de pôquer? Eu não sei jogar, mas vendo alguns filmes nos vídeos e também pelo texto que ele escreveu, como funciona o jogo de pôquer. No jogo de pôquer, cada um deles esconde o seu jogo. E o objetivo é fazer com que ele ganhe o jogo. E ele não precisa ganhar o jogo porque ele tem as cartas maiores. E muitas vezes fica mais contente quando o outro perde pelo blefe que ele deu. E assim, ele mostra cada vez mais o não cooperativismo, que ele esconde o jogo só para ele e só ele quer ganhar, mesmo que o outro perca.
e só o outro perca. Então, ali está um padrão de não cooperativismo, só ele ganha. Então, existem outros exemplos na nossa vida em que nós encontramos essa situação de não cooperativismo. E nós vamos ver também um outro exemplo que ele dá, é de um brinquedo. Aqui no caso, tem um menino com um doce na boca, só que ele está olhando para o sorvete que está na boca da menina. E ele pergunta, aonde teria ido parar o seu brinquedo? Onde é que está aquele brinquedo do menino? O brinquedo do menino está nas mãos da menina, ou da pessoa que sugou as bênçãos de Deus. Então, às vezes, nós temos um brinquedo na mão e ficamos olhando para o brinquedo do outro. E do outro é mais interessante. Não tem aquela frase que diz que a grama do vizinho é mais verde, ou o pasto do vizinho é mais verde. Então, muitas vezes, nós temos uma bênção na nossa mão, mas nós não utilizamos, nós não compartilhamos esta bênção que nós temos na nossa mão. E essa situação pode seguir também para a vida adulta, onde tem uma pessoa com uma flor apenas e está se mostrando feliz tendo aquela flor na mão, enquanto a outra que tem um buquê com a mesma flor, ela está com um olhar de inveja com relação à outra. Então, muitas vezes, a pessoa não se contenta com o que tem nas mãos e fica observando o que o outro tem. Então, falando também de fraternidade, nós podemos falar sobre responsabilidade social. O que as drogas têm a ver com a responsabilidade social? Aqui tem um exemplo de uma mulher rejeitando a bebida, o cigarro, e isso também leva a outras drogas. Por exemplo, no caso da bebida, estava conversando com um colega de trabalho meu, e ele comentou sobre uma situação onde a criança vai crescendo e vai vendo a bebida no ambiente onde ela está vivendo. Nos momentos que existe festa, alegria, tem a bebida ali embutida. Então, conforme ele vai crescendo, ele vai vendo que cada vez que tem uma festa, tem uma bebida ali associada àquela festa. Então, ele vai associando a bebida à felicidade. E assim ele vai crescendo e colocando na cabeça dele que a bebida está ligada à felicidade. E nós sabemos que a bebida é um caminho para as outras drogas. E muitas vezes, nós não temos o problema do alcoolismo, mas no grupo onde nós estamos participando, podemos encontrar pessoas que estão passando por uma situação em que o álcool pode ser um elemento que dê um disparo nos outros elementos internos que façam com que ele se torne cada vez mais necessitado da bebida. Então, aí está a nossa responsabilidade social. Quando nós incentivamos ou participamos de um grupo onde a bebida está incluída, por exemplo, tem a questão da responsabilidade social. Nós somos corresponsáveis pelo que o outro está passando. Quando nós não pensamos assim, nós não estamos pensando ainda de uma forma fraterna. Se nós, nas nossas atitudes, nós começarmos a perceber o exemplo que nós estamos dando para os outros, aí sim estamos tendo uma visão de fraternidade do mundo. Isso vale não só para a bebida, quanto para o cigarro e as outras drogas, que é a partir daí que nós vamos, ou que se acontece, né, a dependência química. E as outras drogas não envolvem apenas as drogas ilícitas, tem as drogas lícitas também. No caso do cigarro, no caso da bebida, medicamento em excesso, com automedicação. Então, devemos ter alguns cuidados com relação à responsabilidade social. Eu comentei algumas vezes sobre pensamentos. Quando nós pensamos, nós geramos imagens. E essas imagens, eles podem ser materializadas. Todos concordam? Sim.
Então, as imagens podem ser materializadas. Quanto mais nós pensamos fixamente em uma coisa, mais a potencialidade dessa imagem se materializar, não é? Nós temos aqui um exemplo da pintura rupestre. Antigamente, lá na pré-história, os homens costumavam pintar nas paredes, por exemplo, das cavernas, os animais que eles iam caçar. Então, eles pintavam os animais ou formavam na mente o que eles iam caçar e materializavam isso na prática. Isso também acontece nos dias de hoje. Nos jogos, nos videogames, por exemplo, nos videogames onde tem violência. Quando nós estamos jogando um videogame e nesse videogame tem um jogo violento, o que é que nós estamos pensando? Estamos pensando em violência. E quanto mais tempo nós passamos jogando aquele jogo violento, mais materializamos aquela violência no mundo espiritual. E mais nos conectamos com as outras mentes que pensam da mesma forma. Então, aqui também está uma parte da nossa responsabilidade social. Quando jogamos um videogame violento, nós estamos incentivando a violência. Então, é uma questão para a gente poder refletir. Tem uma frase de Rui Barbosa que ele diz assim: se queres a paz, prepara-te para a paz. Ele fala que não se evita a guerra preparando a guerra. Se obtém a paz, não se obtém a paz, senão preparando a paz. Então, se nós queremos a paz, nós precisamos nos prepararmos para a paz, e não nós nos armarmos, porque se nós nos armarmos para a guerra, nós estamos nos preparando para a guerra. Se nós queremos a paz, precisamos nos preparar para a paz. É uma frase que ele disse em 1916, na Faculdade de Direito de Buenos Aires, lá na Argentina. Falando também com relação à questão da saúde. Quando nós provocamos algo que está em desequilíbrio com a harmonia, o corpo físico também desequilibra. Nós já vimos este tema em várias palestras aqui mesmo na casa, falando sobre doenças psicossomáticas, onde os nossos sentimentos, as nossas emoções podem provocar doenças e enfermidades em nós. Aqui no livro A Doença como Caminho, ele fala sobre o painel do carro. Quando nós temos um painel do carro, ele indica um alarme, nós podemos levar o carro a uma oficina e o mecânico pode resolver de duas formas. Uma das formas é tirar aquela lâmpada que está alarmando ali no painel. Aí ele para de alarmar. E o problema foi resolvido? Não. Apenas o alarme deixou de aparecer. Então, se nós não resolvermos o que está provocando aquele alarme, aquele problema vai continuar. Ele associa isso também com a saúde. Quando nós temos alguma dor ou alguma enfermidade, aquilo é um alarme dizendo que algo não está funcionando bem no nosso organismo. Então, muitas vezes, quando tratamos apenas com medicamento, que é necessário, né? Quando tratamos apenas com medicamento, mas não olhamos a causa que provocou aquela doença, nós estamos apenas tirando a lâmpada do painel. Não estamos resolvendo o problema que causou aquele problema. Então, uma coisa muito importante para a gente refletir. Então, quanto mais fraternos nós somos, nós vamos diminuir a quantidade de dívidas que nós temos que pagar com o universo. Não é para Deus, porque Deus não precisa que nós paguemos as dívidas. Nós temos as leis naturais, que são as leis de Deus, e quando nós desequilibramos alguma coisa, às vezes nós chamamos de pecado, nós pecamos, mas nós não estamos pecando contra Deus, nós estamos pecando contra as leis naturais. Então, nós não precisamos ficar preocupados que Deus está anotando lá na caderneta dele que nós erramos. As leis naturais vão cuidar disso.
Da mesma forma, quando nós acertamos, ele também não fica anotando lá. As leis naturais vão trazer de volta para a gente todas as nossas ações. Então, existem as ações e as responsabilidades. Quando nós estamos com uma doença física, às vezes tratamos apenas com o lado físico, mas nós temos várias dimensões. Nós temos a dimensão do espírito, porque nós somos espíritos e temos um corpo. Nós também temos um corpo espiritual chamado de perispírito. E temos o corpo físico. Então temos o espírito, ou nós somos o espírito, temos o corpo espiritual e temos um corpo físico. Então, quando alguma doença, alguma enfermidade, ela aparece, é importante nós tratarmos os três, não apenas um deles. Então, o corpo físico é tratado pela medicina atual, pela ciência atual. Então, por isso a importância de nós consultarmos um médico para vermos as nossas enfermidades no corpo físico. No perispírito, nós podemos tratar, por exemplo, com tratamentos alternativos ou tratamentos complementares. Eu prefiro chamar de tratamento complementar e não alternativo, porque o alternativo ele vai tirar o médico daquela jogada. E a ideia não é tirar o médico, a ideia é manter o médico e nós complementarmos com outro tratamento, tratando do perispírito. Então, podemos fazer um tratamento, por exemplo, numa casa espírita, um tratamento de homeopatia também, que envolve a parte médica, envolve a parte física. Podemos tratar, por exemplo, com florais, podemos tratar com cromoterapia, acupuntura. Então, existem várias outras alternativas como complemento ao tratamento do corpo físico. Então, é importante tratar do corpo físico, tratar do perispírito. Mas muitas das moléstias, se não 100% das moléstias, das doenças, são causadas pelo espírito. Então, se nós não tratarmos o espírito, nós vamos apenas tirar as lâmpadas do painel do carro. Tratando do perispírito e do corpo, estaremos apenas tirando as lâmpadas do painel do carro. E aonde é que a gente trata o espírito? Por exemplo, em palestras edificantes que se baseiam em obras construtivas. Nós temos a nosso favor as obras de Allan Kardec, as obras espíritas, que nos ajudam a cada vez mais nós nos conhecermos e nós nos transformarmos. Por que é importante nós nos transformarmos? Porque se nós não mudarmos, as doenças no corpo espiritual e as doenças no corpo físico vão continuar aparecendo. Talvez não no mesmo lugar, mas em outros lugares. Por isso a importância do tratamento do espírito. E o tratamento do espírito pode ser feito através de leitura, através de palestras, através de estudos e através de conversas com amigos que estão direcionados para o nosso bem. E além disso, nós temos as outras dimensões do ser humano, que é apresentado pela Organização Mundial da Saúde, e eles lançaram em 1995 um questionário de qualidade de vida envolvendo 100 perguntas. E ele tem um enfoque transcultural. O que significa enfoque transcultural? Que este questionário serve para qualquer cultura, para qualquer religião, vale para todos. E neste enfoque transcultural, ele vai falar do tema físico. Então, algumas das perguntas estão relacionadas à parte física do ser humano. Como é que está a energia da pessoa? A fadiga, a dor, o desconforto, o sono, o descanso? Como que está a parte física da pessoa? Então, a Organização Mundial da Saúde não está vendo apenas uma dimensão do ser humano, que é o físico, está vendo outras dimensões também do ser humano. E, além disso, nas perguntas, envolve a parte psicológica. Como estão os sentimentos da pessoa? Como está a autoestima? Como está a cognição?
ou a capacidade de aprendizado da pessoa. Então, quando nós falamos de um ser humano, nós não precisamos focar apenas na doença, apenas no corpo físico. Nós temos outras dimensões. Temos o físico, temos o psicológico, temos também a questão da independência. Independência com relação às atividades que nós realizamos. Qual o grau de independência que nós temos? Se nós estamos livres ou não de medicação ou de tratamentos. Faz parte também da nossa independência, onde nós não estamos focando apenas o físico propriamente dito. Um outro ponto são as relações sociais, relacionamento, suporte, atividade sexual. Como é que estão as nossas relações sexuais? Ou como é que estão o nosso relacionamento, as relações sexuais e o nosso modo de ver e interagir com a sociedade. A questão também do ambiente. Como está a nossa segurança física? Como está a nossa segurança financeira? Como está o ambiente no nosso lar? Como está o nosso lazer? Como estão as nossas oportunidades de lazer, oportunidades que nós podemos apresentar para crescer? Então, nós vimos aqui 5 dimensões do ser humano, e não apenas o corpo físico. E um ponto importante aqui dessas dimensões é justamente a espiritualidade. Ele fala sobre religião e crenças. Então, a Organização Mundial da Saúde levantou já essa questão em 1995, ainda em fase de pesquisas, para ser introduzida oficialmente. E ele envolve também a espiritualidade, onde a espiritualidade, ele associa a religião, crenças, mas não obrigatoriamente uma pessoa que tem espiritualidade, ele precisa ter uma religião. Uma pessoa sem religião também pode ter espiritualidade, pode transcender. Qual a importância da espiritualidade nas nossas vidas? A espiritualidade traz para nós esperança. E quando nós temos esperança, nós movimentamos a vontade de realizar alguma coisa. Então, por isso, a importância de se analisar a parte espiritual da pessoa. Quando falamos da parte espiritual, isso não envolve apenas uma casa espírita, porque o enfoque desse questionário é transcultural. Quando se fala de espiritual, não precisamos obrigatoriamente falar de espiritismo. Isto vale para todas as religiões, vale para todas as culturas. E a questão de espiritualidade está sendo estudada cada vez mais no mundo. Temos aqui o Dr. Harold Kenny, que ele lançou vários livros, e alguns deles são Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, e também Medicina, Religião e Saúde, onde ele aborda o tema da espiritualidade associada à saúde. Ele é geriatra, psiquiatra e também especialista em bioestatística. O Dr. Harold Koenig veio para o Brasil em 2004 realizar uma série de palestras e associa-se isso ao aumento das pesquisas em espiritualidade no Brasil. A partir de 2004, as pesquisas em espiritualidade aumentaram, assim, assustadoramente. E o foco maior das pesquisas de espiritualidade estão sendo feitas na área da psiquiatria. O principal ponto de estudo de espiritualidade está sendo na psiquiatria. Por que a psiquiatria? Quando falamos de psiquiatria, eu não sou médico, sou engenheiro, pessoal. Quando falamos de psiquiatria, a psiquiatria trata do quê? Trata do corpo físico, mas também trata da parte psicológica. Quando falamos de psicológico, ele vem do psique, ou psique, depende da forma como a pessoa pronuncia. E quando se fala de psique ou psique, nós estamos associando a alma, ao espírito. Então, a psiquiatria, ele trata do corpo físico e também trata da alma. Porque se
todos os problemas fossem relacionados apenas ao cérebro, teríamos apenas aqueles médicos que tratam do cérebro. Como é que chamam? Neurologistas. Isso mesmo. Os neurologistas cuidam do cérebro, do sistema nervoso, e aí ele fica focado na parte física. E aí temos a diferença com o psiquiatra, que ele, além disso, ele trata do corpo físico e dos efeitos que são provocados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. E tem um evento acontecendo no Rio de Janeiro, chamado Mednesp 2017, que é o maior evento de saúde e espiritualidade do planeta, acontecendo lá no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Começou no dia 14 e termina hoje, 17 de junho. Então, cada vez mais está se falando em espiritualidade, está se falando em saúde. E neste evento existem vários palestrantes conhecidos, como Divaldo Franco, André Trigueiro, Irvênia Prada, Alberto Almeida, Haroldo Dutra Dias. E aqui neste evento aqui, ele consta que há mais de 120 palestras nesses dias aqui, dos dias 14 a 17, vão ser apresentados mais de 120 palestras. Então, como consta aqui no próprio cartaz, é o maior evento de saúde e espiritualidade do planeta, onde está se falando em saúde e espiritualidade, não apenas para aquele grupo, porque aquilo vai cada vez mais ser multiplicado pelo mundo, onde cada pessoa que participar daquele evento vai multiplicar nos locais onde ele vive. Falar sobre transcendência e espiritualidade. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele diz assim, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele é médico e trata também da área da psiquiatria, e ele diz assim, estar no mundo é realizar na transcendência, na espiritualidade. Quando não nos encontramos na transcendência, buscamos no outro o que nos falta e nos frustramos. Então, muitas vezes, nós estamos buscando no outro o que nós gostaríamos de ter em nós. Mas, às vezes, nós esperamos tanto do outro e o outro não apresenta aquilo que nós estamos esperando. E é nesse momento que nós nos frustramos. Então, o que é realizar na transcendência? Temos aqui um caso onde tinha 3 pedreiros trabalhando numa obra e passou uma pessoa e perguntou para um dos pedreiros, o que você está fazendo, meu amigo? Tijolo. Aí esse homem perguntou para o segundo pedreiro, o que você está fazendo? Estou garantindo o meu salário. E passou para o terceiro pedreiro e perguntou, o que você está fazendo? Estou construindo uma catedral. Olha a diferença de foco. Então, muitas vezes, nós estamos na vida, estamos apenas fazendo tijolo ou apenas garantindo o salário. Mas, na nossa transcendência, nós podemos verificar que estamos realizando muito mais, estamos participando de algo muito maior do que aquilo que nós estamos vendo inicialmente. Então, todos nós, nas nossas atividades diárias, podemos refletir de qual ambiente que nós estamos participando, qual é o panorama da qual nós estamos participando. Que muitas vezes nós participamos de algo muito grande e nós não estamos vendo. Isso é transcender, isso é espiritualidade. Buscarmos o que é que nós estamos auxiliando, ajudando na construção de uma sociedade melhor, na construção de um ambiente melhor onde nós vivemos. O Dr. Wilson Ayub Lopes, ele é presidente da Associação Médico Espírita do Espírito Santo. Em uma das palestras, ele falou sobre isolamento e doença. E a frase apresentada pelo Dr. James House, que é neurologista,
a frase diz assim: o isolamento social é a causa tão importante de mortalidade cardiovascular quanto fumo, pressão alta, colesterol, obesidade e falta de exercícios físicos. Então, além da questão do fumo, pressão alta, colesterol, obesidade e exercícios físicos, tem a questão do isolamento, que também é uma das causas dos acidentes cardiovasculares. É isso que diz o Dr. James House. Então, é importante nós verificarmos cada vez mais que quanto mais nós nos isolamos, mais riscos nós temos de mortalidade cardiovascular. E, ao contrário, quanto mais nós participamos de uma sociedade, nós vamos reduzindo esses níveis de mortalidade cardiovascular. Então, por isso que existe uma frase aqui do Deepak Chopra: abra o seu coração antes que algum cirurgião cardíaco o faça por você. Então, é importante cada vez mais nós abrirmos o nosso coração para a sociedade, para aqueles com os quais nós estamos compartilhando a nossa vida e termos uma visão mais fraterna, cada vez mais. Relações de fraternidade. O que é que a fraternidade tem a ver com a doença, com a saúde? Que é o tema de hoje, né? O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele diz que o que adoece são as relações. Uma frase bastante interessante. Então, muitas vezes, uma relação com alguém ou relação com algo faz com que nós adoeçamos. E a doença é o remédio para as relações. E ali está a fraternidade. Então, quando nós temos uma doença, nós temos um alarme, igual aquele alarme do painel do carro. E quando nós identificamos o que aquele alarme está nos mostrando, e nós corrigimos as causas, nós estamos corrigindo também os problemas que temos com as relações. E isso nos leva a uma maior fraternidade, a uma maior amizade com as pessoas que vivem conosco. Nós temos aqui ao nosso favor o Evangelho segundo o Espiritismo, onde no capítulo 6, o Cristo Consolador, item 2, o jugo leve, nos traz o seguinte texto: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, os sofrimentos pelos quais nós passamos encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Por que é importante nós termos essa fé no futuro? É importante nós sabermos que o futuro, ele não se restringe apenas a esta encarnação. O futuro, ele abrange uma coisa muito mais ampla do que apenas esta encarnação. Quando nós temos essa ideia da imortalidade da alma, nós vamos cada vez mais entendendo melhor a fé no futuro, gradativamente. E o Espiritismo nos traz o tripé da ciência, filosofia e religião, onde os livros, o livro dos Médiuns e a Gênese, nos traz um enfoque científico, nos traz demonstrações da parte espiritual, associando a parte espiritual com a parte física, com a parte material. Temos a parte filosófica no Livro dos Espíritos, onde o Allan Kardec nos traz 1019 perguntas e respostas. Então, muitas vezes nós queremos tirar dúvidas sobre por que isso está acontecendo, por que daquilo. Nós encontramos muitas respostas aqui no Livro dos Espíritos. E a parte religiosa é apresentada no livro O Evangelho segundo o Espiritismo e o livro O Céu e o Inferno, também de Allan Kardec, onde nós temos as questões morais relacionadas ao nosso aprimoramento espiritual. Então, temos uma frase aqui bastante interessante no prefácio do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
Este livro, para quem não leu, vale a pena ler. Não apenas ler, mas estudar o seu conteúdo. Porque não apenas este livro psicografado por Chico Xavier, mas várias obras psicografadas por Chico Xavier foram trazidas por espíritos superiores. Espírito superior, ele preserva a importância do respeito ao tempo. Eles não vão perder tempo escrevendo uma obra para nós passarmos apenas o tempo. Ele vai nos transmitir informações para que nós possamos usar. Então, as informações que são trazidas pelas obras de Chico, por exemplo, as obras de André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos e vários outros, nos traz informações importantíssimas para que nós possamos utilizar no nosso dia a dia. Mas o que ele traz aqui no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi um livro ditado por Humberto de Campos, mas o prefácio foi ditado pelo espírito Emmanuel. Emmanuel foi mentor de Chico Xavier. E no prefácio ele diz: Humboldt, visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou extasiado que ali se encontrava o celeiro do mundo. Nós já ouvimos falar que o Brasil seria o celeiro do mundo, baseado justamente nesta frase de Humboldt. O grande cientista asseverou uma grande verdade: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Esta frase que eu coloquei em vermelho é bem interessante, uma frase trazida por Emmanuel, que ele diz que o Brasil seria uma expressão consoladora de crença e fé raciocinada. E onde nós encontramos a fé raciocinada? O Espiritismo. E também a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro, de todo o globo terrestre. Ele fala assim, que seria o maior celeiro de claridades espirituais, o maior celeiro de luz do planeta inteiro. Só que não é isso que a gente está vendo, né, gente? Não, né? Se a gente for olhar no cenário atual, muita corrupção, muita violência, muita pobreza, muita fome, muita coisa ruim está acontecendo. Mas Emmanuel nos trouxe essa informação. Por que que nós ainda não temos o Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho? Muitos de nós viemos das regiões mais complicadas lá da Europa, participamos de muitas coisas ruins lá no passado e viemos aqui para o Brasil para auxiliar, ou para corrigir e reparar os erros que nós cometemos lá no passado. E muitas vezes nós estamos apenas vendo uma parte do cenário. Vocês sabem o que é isso? Ovos de algum lagarto? Ovos de alguma lagarta, olha só. Então, muitas vezes nós estamos olhando uma coisa que não é tão bonita, não é isso? É isso que a gente está encontrando nesse momento. O cenário atual não está muito bonito. Mas é porque nós estamos apenas vendo uma parte do cenário. Lembra que nós temos as informações espirituais da imortalidade da alma. Nós somos imortais, nós não temos apenas esta encarnação. Então nós estamos apenas vendo uma parte da história. Mas no final da história, as coisas podem mudar muito. Não é isso? Então é importante nós termos uma distância focal, ou uma visão panorâmica. Se nós olharmos apenas aquilo que está feio, nós não vamos encontrar aquilo que pode ser bonito. Muitas vezes nós encontramos situações em que nós não vemos muita
a associação entre aquilo e o que aquilo representa nesse panorama todo. Por exemplo, a Copa do Mundo que aconteceu aqui no Brasil. Na Copa do Mundo, o Brasil recebeu pessoas de vários pontos do mundo. E o que encontrou aqui no Brasil, além das questões que nós vimos de violência, nós vimos a receptividade do povo brasileiro recebendo os outros povos, e com isso, estes povos que vieram para o Brasil tiveram a oportunidade de conhecer um país diferente daquele que é mostrado nos jornais, nos noticiários. Então, gradativamente, eles vão também assimilando essas experiências que tiveram no Brasil, de amizade, de acolhimento, e eles vão gradativamente incutindo este aprendizado em suas vidas. Então é importante nós vermos que um cenário não é apenas aquele cenário, ele representa algo muito maior. Nós temos aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis, item 8. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro e todos terão o necessário. Então, gradativamente, a fraternidade vai sendo incutida entre os vários povos. Gradativamente. Não é com leis que se decretam a caridade e a fraternidade. E se elas não estiverem no coração do homem, o egoísmo imperará sempre. Só que nós estamos vendo que gradativamente as coisas estão melhorando. Com a globalização, nós estamos tendo experiências e aprendizados de povos de outros mundos, ou de outros países. Aqui nós temos um outro exemplo, esculpindo na pedra. Então tinha um homem que ele perdeu o emprego, perdeu a esposa, perdeu a família, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. Mas ele ainda conservava a fé consigo. Ele estava caminhando e até que encontrou no caminho um homem esculpindo algo na pedra. E perguntou para esse homem, o que você está fazendo, meu amigo? E o homem respondeu, estou modelando esta pedra para que ele possa se encaixar lá em cima daquela igreja. Então, muitas vezes, é isso que nós vemos no nosso dia a dia. Deus está esculpindo cada um de nós para que nós possamos nos encaixar lá em cima. E assim, nós temos um coração em obras, onde Deus está trabalhando em cada um de nós. E Jesus disse no livro Boa Nova, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então o reino de Deus está no coração de cada um de nós. E Deus está gradativamente modelando e esculpindo os nossos corações para que nós possamos nos encaixar lá em cima. E como é que isso é feito? No livro Pão Nosso, capítulo 141, Amor Fraternal, Emmanuel aborda o tema. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. Uma frase bastante profunda. O que significa? Na teia das reencarnações, que nós temos várias encarnações interligadas. Que eu, nesta encarnação, sou Hugo. Mas eu sou a encarnação de várias outras personalidades do passado. Então, eu sou uma teia de encarnações em mim mesmo, e eu também, em cada encarnação, eu tive relacionamento com outras pessoas. E isso nos liga através desta teia de encarnações. E cada vez que eu entro em contato com alguém, eu tenho esse aprendizado com este alguém. Este alguém também tem um aprendizado comigo. E vice-versa. Então, cada vez que nós vamos encarnando em um país diferente, nós vamos aprendendo a cultura daquele país. Quando nós encarnamos numa cultura diferente, num povo diferente ou numa religião diferente, aprendemos aquela experiência. E quando nós encarnamos também numa família, nós aprendemos aquela experiência.
Quando nós casamos, nós unimos as nossas experiências com outras famílias, nas quais nós cruzamos experiências entre famílias. Aí está a importância da reencarnação, que gradativamente nós vamos adquirindo experiências a cada encarnação. E muitas vezes nós vemos um cenário igual ao cenário atual do Brasil. Por que está demorando tanto para passar essa situação que nós gostaríamos que passasse rápido? Que nós às vezes pensamos que aquilo teria que acontecer no nosso tempo. Mas como Deus é sábio, isso acontece no tempo dele. Por que demora tanto? Nós sabemos através das informações espirituais que a demora nas ocorrências não muito felizes é importante na nossa vida para que nós possamos fixar o aprendizado. Se acontecesse muito rápido, a gente não aprenderia. Então, por isso que é importante que as coisas aconteçam gradativamente, de forma demorada, para nós fixarmos o aprendizado. Lembrarmos que nós somos seres imortais. Então, nós participamos desta teia de reencarnações, onde os títulos afetivos se modificam gradativamente. Então, numa encarnação eu sou pai, no outro sou mãe, no outro sou irmã, no outro sou irmão, filho, filha, no outro sou tio, tia. Então, os nossos títulos vão se modificando. Nessa encarnação sou engenheiro, no outro eu poderia ter sido outra coisa, ou poderia ter sido nada, eu poderia ter sido uma série de outras coisas em outras encarnações. Então, gradativamente, a gente vai tendo títulos diferentes, em cada título nós vamos absorvendo experiências diferentes. Então, no livro Brasil, Coração do Mundo, já para encerrar aqui, no capítulo A Pátria do Evangelho, Jesus fala para Eliu. Eliu é uma forma de se dizer também Iléu. Quem foi Iléu? Iléu foi um dos maiores sábios da época lá do judaísmo, né, antes de Cristo. Iléu foi avô de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Gamaliel foi o mestre de Paulo de Tarso. Então, Iléu estava recebendo uma instrução de Jesus neste livro que vale a pena estudar. E ele diz assim: afasta as preocupações e receios inúteis. Nós estamos passando por uma situação complicada. Então, Jesus falou para Eliu em 1938, foi publicado em 1938 esse livro. E ele fala: afasta as preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, aonde fica a região do Cruzeiro? É o Brasil, né? A região do Cruzeiro é o Brasil. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia. Fui procurar no dicionário. Epopeia significa ações gloriosas, maravilhosas. Então, aqui no Brasil, onde se realizará as ações gloriosas ou as ações maravilhosas do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. Então, ele está dizendo que o Brasil está ligado eternamente ao coração dele. As injunções, procurei no dicionário para ver o que eram injunções, significa imposições, pressões. Então, as imposições ou as pressões políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos e todos os povos. Aí está uma frase de esperança para cada um de nós, para que nós possamos gradativamente nos tornarmos mais fraternos, que nós vamos ter um Brasil melhor, desde que nós ajudemos, nós contribuamos também para que esse Brasil seja melhor. Quanto mais nós contribuirmos, mais rápido esse Brasil se tornará o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho.
E nós estamos vendo isso já há algum tempo, que o Brasil acolhe todos os povos que vêm para cá. Não é mesmo? E aqui está o autor Humberto de Campos, ele utiliza a forma Elil em vez de Iléu. Iléu é a forma hebraica que foi geralmente utilizada. Então aqui nós temos uma mensagem de esperança para cada um de nós brasileiros. Que cabe a cada um de nós participarmos cada vez mais neste compartilhamento, no auxílio, no apoio aos que estão necessitando, para tornarmos um Brasil mais fraterno e mais saudável. Muito obrigado.